Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Desafios da Soja 2019-2020. Hoje com a presença da professora e pesquisadora da Universidade de Passo Fundo, doutora Carolina Deuner. Seja muito bem-vinda, professora, sempre um prazer tê-la conosco aqui, dividindo conhecimento com a nossa audiência. Ok, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa parceria aí já de longa data com a Destaque Rural, então é muito bom poder falar um pouquinho para vocês sobre o cenário de doenças aí na nossa região. Certo, professora, então no estado como um todo estamos tendo dificuldades hídricas, né, estiagens, umas regiões mais privilegiadas que têm chovido um pouco mais. Então, acho que nesse momento surgem várias dúvidas para o produtor, né? Como o momento de aplicação, aplicar, não aplicar. Qual é o cenário que nós estamos vivendo neste momento com relação a doenças? Bom, com relação às doenças, cada ano é um ano diferente. Nós não podemos fazer uma receita, porque essa receita ela não vai se encaixar perfeitamente em todos os cenários, em todas as épocas de semeadura, em todas as situações que a gente tem e nem em todos os cultivares. Mas o que a gente tem observado nos últimos dias? A gente teve problema e está tendo ainda problema de restrição hídrica, né? Algumas regiões mais, outras menos. O plantio do cedo ele foi muito mais afetado, então quem fez a semeadura em outubro, por exemplo, teve muito mais problema, teve muito mais danos na cultura do que comparado àquela soja que foi semeada um pouco mais tarde, mas que também tem redução, né, na produtividade, já tem danos, porém menores. Isso é importante ressaltar porque nesse momento o produtor fica naquela dúvida, faço aplicação ou não faço aplicação? A gente tem como premissa sempre começar bem a aplicação de fungicida e a gente decide, à medida que a gente vai com o desenvolver da cultura, a sequência ou os intervalos em função da restrição hídrica, mas a gente sabe, é importante começar as aplicações de fungicida cedo e é importante respeitar o intervalo de aplicação. O produtor que começa a aplicação de fungicida mais cedo, ele tem uma janela maior de decisão quando tem um período desfavorável para a aplicação de fungicida. Aquele que se atrasa não tem essa janela, não tem essa capacidade de poder segurar alguns dias a mais para esperar a chuva ou melhorar a condição de aplicação. Hoje, falando em doenças aqui no sul, vamos fazer um histórico assim ao longo do desenvolvimento da cultura. Nós tivemos uma janela de semeadura muito grande, porque alguns produtores plantaram em outubro, depois a gente teve um período que não houve condição de semeadura, foi mais seco, e teve uma outra janela de plantio na nossa região que foi praticamente 25 dias de atraso, quase 30 dias de atraso. Então, se você pensar em torno do dia 15 de novembro, a maioria das nossas áreas estavam semeadas. Esse ano, no dia 15 de novembro, estava se iniciando aquela semeadura que estava atrasada em função da condição climática. Então, a gente tem, de maneira geral, problemas na fase inicial. Então, a gente, apesar de ter sido um ano mais seco, nós tivemos muita entrada de amostra com fitóftora no laboratório. Por quê? Porque teve alguns períodos que choveu um pouquinho mais e essa quantidade, pelo inóculo estar alto no campo, né, no solo, no caso de fitóftora, a doença se desenvolveu mesmo com uma umidade menor. Depois a gente passa pelas doenças de final de ciclo. Então a gente tem septoriose como a primeira doença aparecendo na cultura e principalmente esse ano o oídio. Então a gente teve problema porque o oídio é uma doença que se desenvolve melhor em condição mais seca. Então se você pensar no início do estabelecimento da cultura, a gente teve poucos casos de tombamento comparado com o ano passado,
né, e o ano retrasado, mas tivemos. Depois a gente teve doenças de final de ciclo, septoriose e oídio. A ferrugem esse ano ela está muito atrasada, então em função disso a gente tem um desafio grande. O produtor acha, está seco, eu não preciso aplicar. Mas se vocês pensarem, quem determina a primeira aplicação de fungicida na nossa região não é a ferrugem, e sim o oídio. Então de qualquer maneira o produtor teve que fazer a primeira aplicação para o oídio porque o clima estava muito favorável. Depois, ele vai pensar em outras doenças, doenças de final de ciclo, então septoriose, crestamento de cercóspora, antracnose, né? Então essas doenças, claro, aparecem com a condição mais úmida, mas se vocês observarem, a gente tem muito essa variação. Chove uma semana, fica 2 ou 3 semanas mais seco. Isso é a condição normal do Rio Grande do Sul. A questão é que nós viemos de safras boas. Nós viemos de anos de El Niño ou Laninha, que têm sido bons para nós, e o nosso grande problema de distribuição de chuva é no ano neutro, como é esse ano. Então, o nosso problema no Rio Grande do Sul não é volume de chuva, e sim distribuição. Só que nos últimos anos a distribuição, de maneira geral aqui na região norte, vou falar mais para a nossa região, ela foi boa. Então, o produtor já esqueceu um pouco desses veranicos. Mas o veranico traz o que? Alternância de doença. Então, nesse momento, a gente fala que na fase inicial é muito importante o produtor escolher produtos de amplo espectro. O que esses fungicidas têm que controlar? Doenças de final de ciclo e oídio, que é o nosso principal problema na fase inicial. Depois ele vai partir para produtos, ou ele continua com produtos de amplo espectro, ou se ele preferir, ele pode usar produtos mais específicos para ferrugem, por exemplo. Mas tem uma importância muito grande de alternar grupos químicos. Então a gente vai sempre trabalhar com os melhores produtos primeiro. Quem são os melhores? Produtos à base de carboxamida, por exemplo, e depois retornar para produtos à base de triazol e subirulina. Então a gente faz essa alternância de aplicação. Nos últimos anos, a gente tem trabalhado com a aplicação zero. O que é essa aplicação zero? Quando o produtor entra para fazer a dessecação pós-emergência, né, ele entra junto com um fungicida. Só que nessa situação se restringe muito os produtos, os fungicidas. Por quê? É muito cedo para colocar uma carboxamida, por exemplo, e a gente tem algumas restrições de mistura com glifosato e fungicidas multissítios, por exemplo, mancozeb, clorotalonil e oxicloreto de cobre. Então a gente normalmente vai partir para produtos à base de triazol e subirulina ou triazol. Então a gente está falando da aplicação em torno ali de V2, V3, que é quando o produtor entraria junto com o glifosato. Então, de maneira geral, o produtor tem nos perguntado o seguinte: professora, está muito seco. Eu faço ou não a aplicação de fungicida? Sim, mantenha o programa e decida depois. Por quê? Comece bem a aplicação de fungicida para colocar mais produto lá no bacheiro. Mas, professora, está muito seco. Pense, por exemplo, em fazer a aplicação noturna, que é o momento que a planta está mais hidratada. Então, qual é o segredo de uma boa deposição e de uma boa absorção de fungicida? Ter água na planta. Então eu preciso aplicar o fungicida quando eu tenho mais água na planta. É no fim da tarde? Nesse cenário que a gente está, não. Quando seria? Do início, né, da manhã, né, da madrugada para o início da manhã. Em outra situação, o produtor pode escolher o horário que ele faz a aplicação. Mas quando a gente está num cenário mais seco, a gente tem que aplicar o fungicida quando a planta está mais hidratada. Então, dentro desse contexto, é importante o produtor pensar talvez numa aplicação aí fora do horário que normalmente ele está acostumado a fazer. Então, pensando nisso tudo, a gente fala o seguinte, cada ano é um ano diferente, a gente tem várias doenças na cultura, né? Obviamente a gente já sabe as que predominam na nossa região. E quando a gente pensa em fungicida, a gente tem duas possibilidades de colocar fungicida, ou na semente ou na parte aérea. Né? Na semente já foi, a gente não tem mais essa opção.
Mas na parte aérea a gente tem que escolher bem as estratégias que a gente vai trabalhar. Professora, quais os níveis de danos dessas doenças como o oídio, a ferrugem? Não, mas as doenças de final de ciclo. Assim, sim. Isoladas, tem algum estudo que demonstra assim? Isso, nós temos alguns estudos, só que normalmente a gente tem as doenças associadas, né? Mas, por exemplo, o oídio está em torno de 30%, né? As doenças de final de ciclo, elas podem chegar a 50%, 60%. Tudo depende do quê? São 3 fatores: época de semeadura, né? Condição climática e reação do cultivar. Então, essas 3 definem se vai ter mais ou menos dano, mas em média é isso. A ferrugem a gente sabe que pode chegar a 90%, mas as doenças de final de ciclo a gente não está dando muita importância. Então, esse ano nós temos uma aluna de mestrado que vai iniciar um projeto, né, ali sob a minha orientação, que a gente vai trabalhar com a Cercospora kikuchi. A Cercospora kikuchi é a mancha púrpura em soja, aquela que deixa a semente arroxeada. Por quê? Como eu tenho bastante oportunidade de visitar outras regiões do Brasil, o pessoal tem se queixado muito dessa doença. E a gente fala assim, a gente não é uma doença tão importante. Mas se o produtor pensar, toda vez que ele colhe a soja, ele vê muito grão manchado, certo? Com a Cercospora kikuchi, né, a mancha púrpura, que é a mesma que causa o crestamento de Cercospora na parte aérea, que é aquele bronzeamento. Então, como eu não vejo muito na parte aérea, mas eu vejo muito na semente. Então, a gente vai tentar entender um pouco essas questões e também tentar ranquear um pouco os grupos químicos, porque a gente não sabe exatamente o que funciona para a mancha púrpura, o crestamento de Cercospora. A gente tem uma ideia que o programa que a gente usa de maneira geral, as alternâncias de carboxamida com triazol e subirulina, tenha um controle razoável, mas a gente quer saber qual é o grupo químico de fato mais eficiente, porque no Centro-Oeste está tendo muito problema, na região Norte e Nordeste também. E eu sempre brinco, o que acontece lá, depois de algumas safras, acontece aqui também. Então, as doenças de final de ciclo estão tomando uma importância maior e elas estão contempladas dentro da nossa preocupação com relação às pesquisas na Universidade de Passo Fundo. Então, a gente quer estudar um pouco mais. A gente fez um trabalho semelhante com antracnose, né, Coletótrio truncato. Fizemos uma coleta, também foi uma dissertação de mestrado, fizemos uma coleta de isolados no Brasil e ranqueamos alguns produtos e entendemos que o grande problema da antracnose é a alta taxa de transmissão. Claro que existem alguns fungicidas mais específicos. A gente tem uma dissertação sobre o assunto que está no site da universidade e a gente também publicou essa informação na reunião da soja do ano retrasado. Então foi um trabalho árduo, assim, mas que ajudou bastante a situação quando a gente tiver uma alta pressão, a gente ter produtos que tenham um controle mais eficiente. Então hoje aqui no sul a gente está focado muito em ferrugem e oídio. Mas tem doenças, então eu falei, o crestamento de Cercospora está aumentando, a antracnose está aumentando, o mofo branco, nós temos a professora Jaqueline que já participou aqui, a professora Jaqueline Novakovs, que está trabalhando na universidade, é professora e pesquisadora, e está focada em mofo branco, porque é uma doença crescente na nossa região. Então, conversando hoje com ela, ela comentou que a região, por exemplo, de Vacaria, apesar da condição estar mais seca, teve bastante ocorrência, não tanto quanto comparado ao ano passado, mas o inóculo da região está muito alto. Mesmo com uma umidade pequena, o fungo está presente nas lavouras. Então a gente está subestimando demais a condição climática para a ocorrência de doenças. Então a dica é comece cedo, né? Seja para oídio, seja para doenças de final de ciclo, para mofo branco no momento correto, que é o florescimento, né? Para ferrugem, nunca protelar a aplicação de fungicida, porque a gente já tem muitos casos de resistência para vários, na verdade, para todos os grupos químicos, né?
triazol, espirulina, carboxamida, só não para os multissítios, mas lembrando que o risco é baixo, não é que não existe risco de resistência. Então, todo esse cenário tem que ser analisado. Certo. Aproveitar aqui para mandar um abraço que estão nos acompanhando aqui, a Patrícia Fernandes, também o Francisco Penteado Cardoso Filho, o Diego Pires, o Bruno Morlim, também o Rogério Pacheco. Obrigado pela audiência aí. Se quiserem contribuir com a nossa live aqui, sintam-se à vontade. Só uma dúvida, professora, com relação a essas manchas que você comentava do crescimento de cercóspora, uhum, é isso? Isso. Ela afeta depois na semente, se for utilizar para semente nova, se o produtor por exemplo, salva a semente e planta E planta novamente. Bom, a cercóspora kikuchi, ela é bem visível, então na semente nós chamamos de mancha púrpura e na parte aérea nós chamamos de crestamento de cercóspora. Ela causa dano principalmente no vigor. Então, por exemplo, às vezes o produtor leva para fazer uma análise de germinação, a germinação ela é pouco afetada, mas o vigor ele é muito afetado. Então, ele é um fungo que é transmitido via semente, existem tratamentos de semente específicos, mas lembrando que o tratamento de semente nunca tem um controle de 100%. Então, se não tem um controle de 100%, quanto mais alto a infestação na semente, mais o fungicida tem que controlar. Mas como não é 100%, ele vai sobrar muito fungo na semente. Então, ele vai afetar principalmente o vigor. A germinação pouco, mas o vigor muito. Então, vai ser uma semente mais fraca, de potencial produtivo menor, de estabelecimento mais difícil. Isso pode comprometer, inclusive, o desenvolvimento do sistema radicular pela pouca reserva que a semente tem, né, que já vai ser afetada ali pelo fungo. Então, hoje a gente fala para o produtor o seguinte, não importa se é semente comprada ou se o produtor tem a sua própria semente, é muito importante ele fazer 3 análises. Qual que é? Germinação, vigor e patologia de sementes. Então, hoje, quando a gente vai num evento, eu sempre brinco, eu falo assim, quem é que faz análise de semente? Aí vários levantam a mão, aí pergunto, quantos fazem patologia? Ninguém, ou 1 ou 2 produtores levantam a mão, porque eles são muito acostumados a fazer patologia, muito acostumados a fazer germinação e vigor, mas patologia não. Um pouco talvez por não saber onde procurar, mas é exatamente no mesmo local. Quando ele deixar para fazer germinação e vigor, ele pede para fazer patologia de sementes. Então chegou lá na universidade ou em qualquer outro laboratório, é só pedir, eu quero fazer análise de germinação da semente, vigor e análise de patologia de sementes ou análise fitossanitária de sementes. Isso vai definir, ajudar na escolha dos produtos a utilizar no momento do tratamento. Exatamente, é como se fosse um exame da semente. Se eu tenho um exame, eu consigo ser mais assertiva na escolha dos fungicidas. Se eu não tenho o exame, eu posso recomendar um produto que contemple esses fungos na semente. Mas se eu souber o que tem, eu sou mais assertiva. Então é importante fazer, a gente tem tentado fazer uma conscientização dos produtores de fazer essa análise para entender a qualidade da semente que ele tem. Porque se a gente pensar no estabelecimento da cultura, ela passa pela qualidade da semente também. Professor, até comentar da aplicação noturna, nós tivemos em Santiago, lá no Grupo SA, do Edmar Seolin, e lá eles só aplicam à noite, devido ao clima lá, que é um clima... O clima normal deles é o que nós estamos vivendo agora, Sim. né? Uma estiagem, veranicos mais extensos, então lá eles só fazem a aplicação noturna. Isso, a gente tem conversado com alguns produtores, a gente sabe que isso muitas vezes implica em questões trabalhistas, né? De adicional noturno, mas de maneira geral, o produtor ele consegue ter uma boa aplicação durante o dia, mas em condições mais secas, ele tem uma vantagem quando ele consegue fazer essa aplicação noturna. Professora, gostaria de te perguntar com relação aos intervalos de aplicação. Como é que o produtor toma essa decisão?
esperar um pouco mais, não aumentar os intervalos? Isso. Se a gente fizer um histórico do intervalo de aplicação de fungicida, aqueles produtores mais antigos vão se lembrar que a gente trabalhava com intervalos de 28 dias, né? Eram intervalos maiores. E à medida que o fungicida foi perdendo eficiência, foi importante ir diminuindo o intervalo de aplicação para a retomada do controle da doença. Tudo em função da resistência dos fungos aos fungicidas. Então hoje a gente está falando de intervalos de 12 a 15 dias. Né? A gente vai trabalhar com os produtos mais novos, né? As misturas com carboxamidas, em torno de 15 dias. Os produtos mais antigos, triazol e subirulina, em torno de 12 dias. Né? Produtos isolados, né? Triazol, por exemplo, em torno de 7, no máximo 10 dias. Então a gente tem trabalhado com esses intervalos fixos. O que a gente comenta é que quando o produtor ele entra no momento correto e chega num período crítico, ele tem uma janela de 1, 2 dias, 3 dias para poder fazer a reentrada. Vamos imaginar que a aplicação de 15 dias ocorreu hoje, certo? E aí deu uma chuva de 2 dias, ele vai precisar de mais 3 dias para conseguir entrar na lavoura. Então esse intervalo dele já foi para 18 dias. E se ele tem uma propriedade maior ou ele tem uma capacidade operacional menor, talvez ele leve 3 ou 4 dias para dar o giro na propriedade. Então isso já compromete demais a estratégia dele. Quando ele começa cedo, né, consegue trabalhar com os intervalos corretos, ele tem uma flexibilidade maior para fazer essa reentrada. Vamos imaginar que a condição está muito seca, mas tem uma previsão de chuva para daqui a uns dias. Ele tem a opção de fazer antes ou depois da chuva. A gente entende que o fungicida ele é muito mais eficiente se eu primeiro aplicar o fungicida e depois chover. Por quê? Porque a planta já está protegida. E se vocês pegarem um conceito de fungicida, o fungicida ele tem a função de prevenir ou proteger o desenvolvimento das doenças. Então, obviamente, não havendo essa condição, ele faz logo após a chuva para não dar tempo do desenvolvimento dos patógenos na planta. Então, isso é importante ser considerado. Tem uma pergunta aqui, professora, do Diego Pires. Que cuidados o agricultor deve ter na escolha das ferramentas a utilizar no controle de doenças nesse cenário de agora, considerando que temos ferrugem no campo? Bom, Diego, essa estratégia de trabalhar com aquilo que eu tinha comentado antes, os melhores fungicidas nas primeiras aplicações, né, carboxamidas, ter um pouco de cuidado com produtos que dão um pouco mais de fito, né? Não porque hoje o pessoal já está um pouco mais acostumado com a questão de fitotoxicidade, não gostamos de ver na lavoura, mas num cenário mais seco, independente do produto, ele pode dar, é um produto às vezes que não dá muita fito, mas todo produto que entra rápido na planta, ele tem a característica de lesionar mais a epiderme. Então, cuidar com os horários, trabalhar com misturas, nunca trabalhar com produtos isolados, a utilização de multissítio, por exemplo, o mancozeb é o único dos multissítios que tem a característica de minimizar um pouco de fito. Eu não estou falando que se você colocar mancozeb você não terá fito, mas isso será minimizado. Então, cuidar os horários das aplicações e cuidar as misturas de tanque. Então, trabalhar com produtos nesse momento mais crítico de umidade, que normalmente a gente sabe que tem um pouco menos de problema. Ou priorizar as aplicações quando a planta está mais hidratada. Certo, professora. Vamos ver se tem mais alguns questionamentos aqui. Mas eu gostaria de convidá-la a falar a respeito da especialização que vocês estão oferecendo agora da UPF. Na universidade. Isso. Então, eu gostaria de convidar a todos para olhar, pelo menos, ou aqueles que quiserem cursar, na Universidade de Passo Fundo, nós estamos reabrindo uma especialização em proteção de plantas. E esse curso de especialização, ele tem duração de 2 anos, com encontros mensais, sexta à noite e sábado durante o dia, certo? Não tem aulas aos domingos.
E a inscrição vai até dia 6 de março e as aulas começam dia 13 de março. Então, aqueles que estiverem interessados, eles podem entrar no site da Universidade de Passo Fundo ou podem me chamar ali pelo Instagram ou Facebook, eu mando para vocês as informações. Restam poucas vagas, então o pessoal que tem interesse em participar, ele é um curso de proteção de plantas, né, focado principalmente nas estratégias de fungicida, inseticida, herbicida. Ele está sendo coordenado pelo professor Mauro Rizardi e eu, e contempla outras disciplinas importantes, como fisiologia vegetal, como análise de dados, uso de drones, né, tecnologia de aplicação, patologia de semente, legislação de defensivos agrícolas. Então, ele é um curso muito completo. Nós já tivemos esse curso há alguns anos atrás e, pela demanda e pedido da comunidade, nós decidimos reabrir essa especialização. Ela é focada para quem? Para profissionais que estão no mercado ou para aqueles profissionais que estão ingressando no mercado e precisam ter uma base mais sólida em proteção de plantas. Então, se quiserem mais informações, entrem no site da UPF ou podem me chamar nas redes sociais que eu mando as informações. Professor, esse curso ele pode ser realizado em módulos? Como a gente está reabrindo, nessa primeira edição, a gente ainda não vai abrir. A princípio não vamos abrir. Se tiver muita demanda, a gente vai mais adiante abrir em módulos, mas a princípio não vamos abrir. Ele vai ser um curso presencial, onde eu comentei que a aula vai ser só sexta, noite e sábado, mas nós temos disciplinas isoladas, mas todas elas presenciais, né? E não em módulos individuais ainda, mas teremos em breve. Certo, então. Professor, agradeço muito a tua presença aqui. É sempre um prazer tê-la conosco aqui, dividindo esse conhecimento que a senhora tem a respeito das doenças. E muito obrigado. Seja sempre bem-vinda a Destaque Rural. Muito obrigada. Agradeço demais ao pessoal que ficou aí na live com a gente. E gostaria de deixar uma mensagem aí para os produtores, os consultores ou todos aqueles envolvidos no agronegócio. Nós estamos passando por um período difícil, mas pensem que todo investimento na cultura ele já foi feito. Então a gente não pode simplesmente abandonar a lavoura agora e dizer eu não vou aplicar porque está muito seco. Não, faça a programação dentro do possível. Obviamente regiões que estão sofrendo mais não vão fazer a aplicação de fungicida, mas de maneira geral não é o nosso caso. A gente tem uma previsão de chuva pequena para os próximos dias, a gente espera que se confirme, mas mantenham o calendário. Se for para tirar alguma aplicação, que sejam as últimas aplicações, porque agora muitas lavouras estão na fase de enchimento de grãos. Se eu tiver o estresse da falta de água, mais o estresse da ocorrência de doenças, o dano pode ser maior. Então mantenham as aplicações, obviamente dentro do possível, e vamos rezar aí para o São Pedro dar uma mãozinha para a gente. Aí tem que dar, né, professora? Nós estamos aí aguardando mesmo essa previsão de chuva. Por exemplo, aqui na região norte tem uma previsão de 40 milímetros para amanhã, né? Esperamos que... Vamos rezar bastante agora. Então, assim nós encerramos a nossa live do projeto Desafios da Soja, que tem o patrocínio da BASF. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima.